Às vezes eu tenho a impressão que o Corinthians é uma pedrinha de crack e eu sou um viciado da Cracolândia que por alguns minutos de euforia, alguns momentos de alegria, eu troco a minha desgraça de vida inteira por conta disso. É inacreditável, foram 30 dias. Os caras tiveram férias, os caras tiveram hotel 5 estrelas, os caras foram viajar pra praia, deram um rolê de bugzinho na praia, postaram foto do melhor restaurante, depois voltaram tranquilão depois de descansar, tiveram dias de treinamento tático, dias de treinamento intensivo, uma formação, uma ideia de time pra chegar e mostrar este lixo de futebol pra torcida do Corinthians. É absurdo, mais uma vez, eu estava com saudade, mas a saudade já passou aí. Corinthians perde pro Red Bull Bragantino em casa, nesse momento não está mais no meio exato da tabela, já começa a aparecer mais pra parte de baixo, já começa a deixar um leve fio de preocupação aí pra gente. Bragantino 2, Corinthians 1, vamos trocar ideia a partir de agora aí, depois de bastante tempo sem fazer o nosso pós-jogo. É muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas aí que ajudam a gente a continuar existindo. Quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem sempre a opção do Valeu aí embaixo, tem a opção também da chave Pix pra fortalecer com o valor que você achar que é justo pro canal continuar existindo. Já peço desculpas também, porque como deu uma esfriada do nada aí, eu acabei ficando gripado. Então pode ser que eu tussa, né? Ou fique com, sabe, com a voz meio embargada aí no meio do nosso vídeo aqui. E aí eu já peço desculpas de antemão se isso acontecer, e provavelmente vai, né? Então aquela coisa, né, mais uma vez o Corinthians decepcionando. Eu não vou nem chamar mais de decepção isso aí que eu sinto com o Corinthians, porque decepção é quando você espera algo melhor, você tem a ilusão de que algo muito bom vai acontecer e acaba não acontecendo. Isso sim é uma desilusão, isso sim realmente quebra as expectativas. Eu já espero sempre o pior do Corinthians, mas aquele fiozinho de esperança que eu falei, porra, agora tivemos aí tantos dias parado, a gente teve um período de descanso que os jogadores tanto que a comissão técnica tanto preza, depois teve lá 2 semanas para poder trabalhar só, né, um treino para que você consiga mostrar um time mais encorpado defensivamente. E aí eu não tô esperando que o Corinthians vire o PSG, que vire o Chelsea agora, campeão do mundo, não tô esperando que o Corinthians seja Inter de Milão, Real Madrid, não é isso, mas depois de um tempo parado, depois de um tempo treinando, você tem que voltar um pouquinho melhor que seja na compactação defensiva e um pouquinho mais organizado ofensivamente. E aí a gente vai ter que esbarrar em quê? É um elenco que é limitado? Pô, de novo a gente vai ter que falar, é lógico que o nosso elenco é limitado, é lógico que o nosso elenco tem seríssimos problemas. Mais uma vez ficou evidente pra você que é do fã-clube do Romero que o Romero não pode vestir a camisa do Corinthians, a gente não pode contar com o Romero. Ele teve 3 oportunidades na partida, 2 claras pra fazer o gol, uma debaixo da trave ele perdeu, a outra também cara a cara com o gol, e teve uma bola que pra mim ficou escancarado o que é o Romero com a camisa do Corinthians. Uma bola que eu acho que o Garro rouba no meio campo ali e joga em profundidade pro Romero ter o mínimo de velocidade pra ganhar do zagueiro. Ele tropeça na bola, não consegue. Isso aí foi no primeiro tempo. Então assim, mas ele tem vontade. Sim, ele mostrou muita vontade, ele deu carrinho, em vários momentos eu vi ele se dedicando, mas porra, pra ter vontade, eu tenho vontade também. Eu garanto pra você que 90% de quem assiste o canal, se colocar em campo com a camisa do Corinthians, vai ter vontade, vai dar carrinho ali e tal, e vai acrescentar alguma coisa? Deveria vestir a camisa do Corinthians? É óbvio que não, então ele tá escorado no de sempre, o Romero. Aí daqui a pouquinho, porque ele tá encaminhando pra reta final de contrato dele, ele faz 2, 3 joguinhos mais ou menos, aí de repente faz uns golzinhos aí, né, pra poder iludir trouxa e renova o contrato mais uma vez, porque é isso que sempre acontece e a torcida sempre fica nesse embalo. E aí é claro, né, quando a gente olha ver o Romero em campo, a gente fica chateado, a gente fica escancarado pra gente as limitações sérias do nosso elenco, mas aí também é Héctor Hernandes, que agora saiu na imprensa que o Héctor Hernandes perdeu espaço na comissão técnica do Corinthians. Quem diria, hein? Nossa, me surpreendeu demais, eu fiquei chocado quando eu vi a notícia, porque o Héctor Hernandes era um espanhol de ponta a nível Europa, não era? Ou era um time de 8ª prateleira, de um futebol de 10ª prateleira, e o cara não foi protagonista em porra nenhuma e veio a peso de euro aqui pro Corinthians por conta do Fabinho Soldado, que vocês, uma parcela da torcida aí, pagavam um pau, e sempre que eu falava das bizarrices de Fabinho Soldado e o Augustinho Carrara na época lá, vocês vinham aqui me encher o saco.
Então, assim, o Hector Hernandes perdendo espaço fica meio que óbvio. Vocês viram o Thales Magno? O Thales Magno entrou no segundo tempo e pouco consegue, sabe, entregar realmente. Não é um cara que dá profundidade, não é um cara que tem velocidade, não é um cara que dribla, não é um cara que finaliza. Teve uma bola que o Thales Magno pegou dentro da área, que era ele olhar pro gol e falar assim, bom, eu vou tentar dar um jeito de finalizar, corto pra esquerda e finalizo, corto pra direita e finalizo, tento dar um passe pra trás. Ele vai, arrasta a bola pra trás, tira ela de dentro da área. Ele joga como um zagueiro pro time adversário. E Memphis, vamos dedicar algum tempinho aqui para falar de Memphis. Esse cartão amarelo que esse filho da puta tomou nesse jogo aí, é cartão amarelo de gente canalha, é cartão amarelo de jogador covarde, é cartão amarelo de gente picareta. E explico por quê. O próximo jogo do Corinthians vai ser no Nordeste, contra o Ceará, né? Ceará ou Fortaleza? Primeira dama? Ceará, né? Contra o Ceará. E aí, você tem um lance de uma falta extremamente normal de jogo, extremamente normal. Culturalmente, o Memphis não é esse cara de ficar reclamando, de ir pra cima do jogador e tal, né? Foram raríssimas as vezes que isso aí aconteceu, mesmo em faltas muito mais incisivas, em momentos muito mais delicados do Corinthians. E ele vai lá e empurra o cara assintosamente até tomar o cartão amarelo. Esse é aquele típico cartão que você percebe, qualquer pessoa que chutou uma bola na rua, jogando com 2 golzinhos de chinelo, percebe que o cara quis tomar o cartão amarelo para não ir pro próximo jogo, porque ele estava pendurado. O Memphis foi um grande filho da puta nesse lance aí, tá? Essa que é a grande realidade, sem contar que durante a partida o Memphis foi aquilo, né? Sabe? Nada, uma pedaladinha, uma furadinha, aquela coisa que nesse momento não tá iludindo tanto a torcida aí, porque agora já tá um pouquinho distante do título, né? As coisas estão mais complicadas do que deveria, mas ele entendeu perfeitamente o que a torcida quer, né? A torcida quer só um acalento e um pouquinho de enganação pra poder ser feita de trouxa, né? E aí peço desculpas aí pela minha voz mais uma vez. E aí esse foi o nosso ataque, né? Romero e Memphis. No meio campo a gente jogou num 4-4-2, nem dá pra falar que foi realmente um 4-4-2 organizado, porque o Garro aparecia às vezes como um terceiro atacante, ficava um buraco no meio campo como sempre. A impressão que deu é que o Corinthians não treinou, que simplesmente acabou o jogo contra o Vitória, voltaram pra casa, aí depois, voltaram pra casa não, porque o jogo foi em casa, né? Fizeram o jogo contra o Vitória, aí descansaram no dia seguinte, treinaram e já foram pra jogar contra o Red Bull Bragantino. Parece que não teve nada no intervalo entre o jogo do Vitória e o jogo contra o Red Bull. E o Corinthians, nesse 4-4-2, no meio campo, era pra ser o Maicon, não foi o Maicon, porque teve uma questão de última hora, aí ele colocou o Ranieri. Ou seja, ele ia colocar o Maicon de primeiro volante de novo. Ou seja, o Dorival está caminhando a passos largos para um precipício. Esse precipício vai ser nas oitavas de final contra o Palmeiras. Porque tá muito evidente que o time era pra ter mostrado bem mais num jogo que sim, era um jogo difícil, mas era um jogo que a gente poderia ter agredido muito mais, tido mais oportunidades, que a gente poderia estar mais organizado e não estava. Portanto, o Dorival caminha aí, mais uma vez, repetindo aí, né, mais uma vez, a passos largos para um precipício que vai ser o jogo contra o Palmeiras. Porque se por acaso for eliminado na Copa do Brasil, mesmo se estiver jogando bem no Campeonato Brasileiro, mesmo se tiver em evolução, muito provavelmente a cabeça dele não vai durar e vai rolar nesse momento. E se estiver jogando mal, então vai ser muito mais claro. E aí, meio de Campeonato Brasileiro, na verdade, começo de agosto já vai ser início de segundo turno praticamente. Aí já sempre acaba virando uma âncora na nossa vida, né? E o restante do time? No meio campo, né? Era pra ser o Maicon de primeiro volante, aí não foi, aí entrou o Ranieri, Martínez, Carrijo e Garro. O Garro mais na parte de criação. O Carrijo morreu no Campeonato Paulista. O Carrijo é inexistente desde o Campeonato Paulista. Ano passado chegou muito bem, ele encerrou aquela temporada de 2024 sendo um dos caras, um dos pilares do time. Começou a temporada bem, teve uma oscilação num jogo ou outro, fez aquela reta final de Campeonato Paulista muito bem e a partir daí acabou. Depois daquele vídeo dele fumando charuto, gravando um videozinho comemorando o título paulista, parece que trocaram o Carrijo e ele tá jogando um cara mascarado, né? Montaram um Carrijo de cera, deram vida pra ele tipo Pinóquio e colocaram ele em campo. Inexistente e cada vez pior, e a gente não sabe de fato o que pode ter acontecido, pode ter alguma coisa interna nisso aí, mas isso aí vale pra todos, né? O Martínez continua sendo aquele jogador completamente incerto, hoje ele tomou um cartão amarelo de bobeira lá, num enrosco com o Thiago Borba. O Garro, já falei, né? O Garro não falei sobre ele ainda, mas o Garro é um cara que nesse jogo, agora que voltou de lesão, ele mais uma vez não conseguiu, tava errando alguns passes simples e tal, né? Muito cedo ainda porque ele voltou de lesão, mas já é pra estar com ritmo de jogo e era pra estar numa intensidade melhor, né? Com um nível técnico mais apurado. E quem que sobrou? Martínez, Gato, já falei do meio campo, né? Pra mim a nossa boa
surpresa, se tem algum ponto positivo aí, apesar da gente ter tomado 2 gols, foi a linha de defesa. Mateuzinho foi uma bosta, então o Mateuzinho eu tiro dessa linha de defesa, mas o Gustavo Henrique, quando ele não tá no departamento médico, ele mostra que é um zagueiro que pode ser e deve ser titular nas opções que a gente tem. O Kaká fez uma partida que, apesar de um pênalti juvenil, que pra mim não foi, o Bruno Arleu de Araújo sempre dá problema com o Corinthians, sempre dá problema. Pra mim é o pior árbitro que existe na América do Sul, não tem segredo. O Kaká, que não deve saber disso, ergue o pé como um juvenil, né, como um moleque do dente de leite, assim, no peito do cara, só que não pegou, pra mim não foi pênalti, acabou sendo mais imprudência do Kaká, do juiz não pensou 2 vezes. E o pior desse pênalti que não foi, é o Bruno Arleu de Araújo ir pro VAR, ver o lance 1000 vezes em câmera lenta, em ângulos diferentes, e chegar à conclusão que foi. Isso é inacreditável, bizarro. E o Bruno Arleu não me decepciona nunca também, porque eu nunca espero nada desse pedaço de bosta ali na arbitragem. Na lateral esquerda, eu achei que o Matheus Bidu fez uma partida justa também, mostrou entrega assim como o Romero, só que na parte técnica ele também mostrou que consegue oferecer. Hoje ele tá um passo à frente, né, alguns passos à frente do Angileri, que o Angileri que tá sendo postergado aí, colocado na reserva do Corinthians. O Hugo Souza não precisou trabalhar nesse jogo. Dos caras que entraram, o Rian pra mim entrou ok, quase não apareceu, teve outro ali, o Thales Magno, eu já falei sobre ele. Teve mais alguém que entrou aqui, deixa eu ver aqui quem que entrou. O Rian, Thales, Angileri e Guinegão. Pô, o Guinegão entrou burro. Ah, temos aqui 44 do segundo tempo, aí coloca o moleque também. Aí é mais um erro aí do Dorival Júnior. E, bom, é isso aí. Tô cansado aqui já. Deixa eu dar as notas aqui pra vocês. E aí, não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou da partida. Mais uma vez, desculpe aí a minha voz. Vamos lá, notas para os jogadores de hoje, e aí comenta as suas notas, faz assim uma listinha, coloca aí Hugo Souza e tal, e coloca a notinha na frente aí. Quando for nota quebrada, né, 2,5, por exemplo, você coloca um 2,5 que fica legal aí pra eu saber as notas de vocês também. Eu sempre leio a maioria dos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, essas coisas aí. Quem puder fortalecer, saiba que a gente ajuda bastante aqui, tá bom? Então, Hugo Souza, nota 3, não foi exigido, não achei que foi culpa dele os gols também. Nota 3 aqui é protocolar. Mateuzinho, nota 2,5, uma partida pra mim abaixo tecnicamente na parte defensiva do Mateuzinho, e na parte ofensiva pouco entregou, fez algumas ultrapassagens, alguns passes mais fortes ali, alguns cruzamentos que o Corinthians perde muito, né? Então, nota 2,5 aí pro Mateuzinho. Kaká, pelo gol, nota 5. Pelo pênalti teria que tirar mais nota, mas aí ele fez o gol pra poder compensar um pouco, nota 5. É aquele negócio, né? O Kaká faz um gol pra nós, um gol contra, aí faz um gol pra nós, um gol contra, de repente faz um pênalti pros caras, faz um gol pra gente. Então, é o Kaká que joga pros dois times. Gustavo Henrique, nota 5,5, nota 6,5, e achei que o Gustavo Henrique foi o melhor jogador da partida. Você pode discordar aí se você quiser. Matheus Bidu, nota 5, uma partida justa do Matheus Bidu. Raniel, nota 3, aquele buraco no meio campo que o Corinthians tem já há bastante tempo. O Dorival não conseguiu solucionar, e o Dorival, ao contrário dos outros treinadores, teve tempo para poder treinar. Olha a situação que o Ramon Dias chegou no meio da temporada 2024. Ele chegou no caos total, sem elenco, chegando gente do nada, brotando gente assim. Ele tinha que dar solução nos jogos que a gente afundado na zona de abaixamento. O Dorival também não pega uma situação maravilhosa, não pega um elenco maravilhoso, mas pega um pouquinho mais de tranquilidade e tem essa mamata de um mês e mesmo assim volta desta forma, né? Todas as vezes que tem parado, eu tenho a sensação que o time do Corinthians volta pior. Eu não sei porquê, não sei se você tem essa sensação também. Então, o Raniel, nota 3, buraco no meio campo, né? Ajudado muito pelo Martínez, que desce, às vezes esquece de voltar. Carrijo, nota 1, poderia ter sido o pior da partida se não existisse o Romero. Então, Carrijo, nota 1, pouco ajudou, tanto que saiu no segundo tempo, eu dei graças a Deus ali. Rodrigo Garro, nota 2,5, pouco apareceu. Memphis, nota 1, uma partida bizarra, e aquele cartão amarelo do Memphis, assim, a coisa mais mandrake, mais, sabe, suja que eu vejo no futebol, e desde sempre tem isso aí, tá? Isso aí fica muito evidente. E aí o Romero, pra mim, o pior jogador da partida, que eu estou dando meio pela vontade, pelos carrinhos que ele deu, pelo desarme, por ele apoiar ali na parte do Mateuzinho, e o Romero foi responsável direto pra essa derrota do Corinthians, errando 2 gols cara a cara e ainda tendo oportunidade no primeiro tempo, e aquela coisa, né? Ficando evidente o quanto que ele é limitado. Dos caras que entraram, Rian, nota 3,5, Thales Magno, nota 3, porque ele acertou um drible meio que bateu nele ali, ele conseguiu na cagada, mas o resto foi aquela ciscação de sempre. Angileri, nota 2,5, e o Guinegão, nota 1,5, tomou cartão amarelo numa chegada lá assim que entrou. E o Dorival Júnior, nota 1,5 pra partida. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, porque eu não queria deixar nada pra falar na próxima live, porque eu quero esquecer que esse jogo aconteceu aqui. Pênalti bizarro, falei, gol do Kaká. Romero erra gol feito. Acho que eu falei tudo que precisava falar dessa porcaria de jogo. Estava com saudade do Corinthians, já não estou mais, né? Durou
pouco tempo a saudade aí, né? E é como eu falei, né? O Corinthians é como uma pedrinha de crack na minha vida aí, tá? Ele vai me dar um pouquinho de euforia de vez em quando e o resto vai transformar minha vida numa desgraça. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.